Bom dia, Igreja Batista Vida, presente aqui neste santuário. Bom dia, Igreja Batista Vida, que está em seus lares. E bom dia também a você que acompanha esta celebração ao Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra, glória e louvor. Nós queremos convidá-los aqui juntos durante alguns breves minutos, estejamos meditando na palavra do Senhor. Jesus certa vez disse que aquele que tenha deixado casas, pai, mãe, mulher, enfim, que tenha deixado algo para segui-lo, esse receberá ainda nesta vida 100 vezes tanto. Eu não sei se tenho deixado muitas coisas, Pastor Leonardo, mas a verdade é que nesta manhã Deus está enchendo meu coração com o cumprimento desta promessa que Jesus fez. Hoje me considero como um desses que não merecem tamanho privilégio do Senhor, mas que já estão recebendo nesta vida 100 vezes tanto, se é que tenho deixado alguma coisa. Mas a verdade é que a graça de Deus, nesta manhã de domingo, 14 de março de 2021, Deus está me concedendo um privilégio, o privilégio de receber ainda nesta vida 100 vezes tanto. Hoje é um desses dias. Hoje é um desses dias. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus de eternidade a eternidade. Na nossa breve reflexão nesta manhã, nós leremos 3 textos da Palavra de Deus. E eu quero, Igreja Batista Vida, juntamente com os irmãos, na presença do Deus Todo-Poderoso, glorificar o nome do Senhor, refletindo em 3 momentos em que este que está aqui à frente pôde testemunhar a graça de Deus em 3 etapas da vida deste que eu chamo de pastor cantor, Leonardo, pela graça de Deus. E nestes 3 textos da palavra de Deus, a nossa oração é que o Senhor fale ao coração de cada um de nós de acordo com aquilo que Ele mesmo tem para a vida de cada um de nós nesta manhã. E eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias. Eu não sei se é possível projetar os textos. É possível projetar os textos? Nós temos aí uma diversidade de versões de Bíblias. E eu não sei se os irmãos têm disponível aí a versão da Bíblia Shed ou Almeida Revista e Corrigida. É possível? Almeida Revista e Corrigida? É possível? Ok. Então eu quero convidá-los a que juntos leiamos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, os versículos 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Na vocação do profeta Jeremias, nesta primeira sessão do capítulo 1 do livro deste profeta, nós percebemos, entre outras coisas, a soberania do Deus Todo-Poderoso, quando Ele escolhe
alguém para ser porta-voz de forma destacada da sua mensagem. E eu quero convidá-los a, nesta primeira parte da nossa reflexão, a meditar no testemunho da graça de Deus no histórico natural do pastor cantor. Lá pelos idos dos anos 1970, em meio a toda aquela efervescência que havia no mundo, rock and roll, muita contestação, movimento hippie, aumento da liberação em várias áreas da vida e protestos, crise do petróleo, uma série de coisas dessa natureza que fazem parte de algumas etapas da história. Lá em Maricá, ou ali em Maricá, uma jovem da União de Mocidade, que eu já frequentava por não haver união de adolescentes ainda, uma jovem muito simpática, muito sorridente, gostava muito de conversar e de estar entre os amigos, recém-casada, membro lá da União de Mocidade. Ela engravidou e foi uma alegria tremenda para nós. Ela recém-casada, e esta jovem chamava Sirlene Andrade Peixoto, grande amiga nossa, irmã em Cristo e amiga. E Deus nos deu a alegria de testemunhar o nascimento do seu primeiro filho, Leonardo Peixoto Legentil, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós vimos aquele menino sempre esbanjando energia, sempre muito eloquente, sempre defendendo com muita veemência, com muita firmeza seus pontos de vista, flamenguista convicto, e crescendo com várias pessoas em torno dele orando pela sua vida. E assim como nós lemos no texto da vocação do profeta Jeremias, aquele menino que nasceu naqueles conturbados anos 1970, eu ainda esqueci de citar o regime militar, que já assustava até a nós, que éramos crianças, porque sabíamos que não podíamos emitir certas opiniões com a liberdade, com a mesma liberdade que nós temos hoje. Os que viveram aquele período de regime militar sabem do que eu estou falando, e os que não viveram certamente já estudaram, e as crianças que ainda não estudaram vão estudar. Tempos sombrios, mas a graça de Deus estava pairando sobre a vida daquele menino que ia crescendo saudável, jogando seu futebol, depois indo à praia e sempre com muita energia para a glória do nome do Senhor. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar, de testemunhar a graça do Senhor presente neste histórico natural do nosso amado pastor cantor, Leonardo. E a soberania de Deus na escolha é semelhante à escolha do sacerdote na antiga aliança, porque não depende de quem quer aqui na terra, depende de um projeto que Deus tem na eternidade. Na eternidade. E em Hebreus capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus fala sobre esse grande privilégio de ser separado pelo Senhor para um ministério. Para um ministério. Eu gostaria de pedir aos responsáveis que projetassem o texto de Hebreus, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho,
hoje te gerei. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto que trata da superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio da antiga aliança, ele, como que em espelho, ele nos faz pensar na vocação de um pastor, de alguém que Deus quer no seu ministério. Deus tem um ministério para esse alguém, e nós sabemos que quando um homem ou mulher escolhe para si esse ministério, sem que Deus tenha decidido isso, há uma tragédia próxima, iminente. E eu já testemunhei, os irmãos aqui já devem ter testemunhado, tragédias que aconteceram por pessoas que se lançaram ao ministério sem terem sido vocacionados por Deus. E quando o nosso amado pastor cantor estava vivendo lá a sua adolescência, a sua juventude, jogando seu futebol, indo à praia, trabalhando, Deus já tinha com ele um encontro marcado, e do seu nascimento até a noite da sua conversão, Deus foi acompanhando a vida dele. E numa certa noite, num culto de domingo à noite lá na Pibã, Primeira Igreja Batista de Maricá, um jovem entrou e havia um reposteiro no templo antigo, e um jovem entrou calado e ouviu a mensagem, e no encerramento do culto eu não soube de nenhuma manifestação, mas depois a irmã Gilcileia Bastos de Carvalho nos procurou e disse: Leonardo está voltando para Jesus. Noite gloriosa, noite de festa na Pibã, noite de alegria na Pibã e nos céus. Aquele menino eloquente, defensor das suas opiniões, com veemência, com energia, esportista, estudioso, trabalhador. Deus tinha um encontro marcado com ele naquela noite. E do seu nascimento até a sua conversão, nós vimos, testemunhamos em vários momentos da sua vida a graça do Senhor nosso Deus presente na sua história. E neste primeiro momento eu quero então deixar aqui este testemunho da graça de Deus nesse histórico natural na vida do pastor Leonardo, do nascimento até aquela noite de domingo. Não sei se em 93 ou 94, 23 de novembro de 1990, de janeiro, 23 de janeiro de 1994. Aquela noite em que Deus disse: Leonardo, você joga futebol, você trabalha, você estuda, você vai à praia, você é um jovem normal. Mas além de te salvar, eu tenho um ministério para você, Leonardo. Eu tenho um ministério para você. E nós queremos entrar na segunda parte da nossa reflexão, e eu convido aos irmãos a que leamos o Salmo de número 49, o Salmo de número 149. Salmo 149. Nós não vamos entrar no contexto de cada texto, o momento histórico, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque queremos que esses textos nos iluminem, para que nós possamos compreender um pouco mais como a graça de Deus acompanha nossas vidas sem nós percebermos.
e vai fazendo de nós, quando nós permitimos, aquilo que Deus quer que nós sejamos e não aquilo que nós naturalmente queremos para as nossas vidas. Salmo 149. Eu quero fazer um pedido aqui à igreja, pastor Leonardo, me permita, antes da leitura do texto. Há 20, 25 anos atrás, menos, nós falávamos 1h30, 2 horas, né, sem ter que tomar um gole d'água. Hoje eu não posso mais me dar este luxo. Se alguém puder me ajudar nisso, eu agradeço. E essa transição de verão para inverno, para quem já passou dos 20, tem algumas implicações que alguns aqui já sabem muito bem, né? Salmo 149. Louvai ao Senhor. Isso lhe diz algo? Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem-lhe o nome com danças, cantem-lhe louvores com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adorna os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão espada de 2 gumes. Para exercerem vingança sobre as nações e castigos sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem neles o juízo escrito. Esta honra será para todos os santos. Louvai ao Senhor. No versículo 6, está uma mensagem que é para todo crente. Mas eu quero confessar aqui algo muito particular, que todas as vezes que eu penso neste texto, ou leio, ou ouço alguém ler, ou falar nele, eu não posso deixar de lembrar deste irmão e amigo que Deus me deu, ainda que haja uma pequena diferença de idade entre nós. E lá no versículo 6, diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão a espada aguda de 2 gumes. Algumas versões são um pouco diferentes. E nós, nesta segunda parte da nossa reflexão, queremos falar sobre a graça de Deus que nós testemunhamos quando Ele mesmo define o perfil do seu chamado, do seu vocacionado. E Deus nos deu a alegria de testemunhar o perfil que Ele definiu para o homem que hoje está à frente desta igreja: pastor, cantor. Todo servo de Deus deve ser um adorador. Aliás, as pessoas que não gostam de adoração, que não gostam de culto e que são membros de igreja, devem repensar seriamente a experiência que tiveram com Deus, porque no céu haverá culto eternamente. E quem não gosta de adorar aqui na terra e não gosta de cultuar, precisa repensar seriamente a sua experiência com Jesus. Porque no céu o culto será eterno. E se alguém não se adapta ao culto temporário daqui da terra, há algo que precisa ser consertado. Porque no céu haverá culto eternamente. E nós somos testemunhas da graça de Deus no perfil do pastor cantor Leonardo. Ter nos lábios os altos louvores de Deus, porque Deus procura adoradores. Antes de querer pregadores,
antes de querer missionários, dizimistas, visitadores, pessoas que ajudem nos mutirões, que visitem os hospitais, antes de querer pessoas que executem atividades, Deus quer pessoas que o adorem. Porque para o adorador, entregar o dízimo não é um peso. Sabe por quê? Porque quando as pessoas gostam muito de alguém e você pergunta para essas pessoas, você conhece fulano? Fulano? Eu adoro fulano. Não é assim que as pessoas falam? Estufam o peito, enchem os pulmões e perguntam, fulano? Eu adoro fulano. É assim que Deus quer a minha vida e a sua vida. Quando alguém olhar para mim e para você e perguntar, você é um cristão, você é de Deus? É Deus? Eu adoro a Deus. E ter nos lábios um louvor ao Senhor é sempre um privilégio. E eu não preciso falar porque os irmãos também são testemunhas de que Deus lhes deu um pastor adorador. Um pastor adorador. E essa canção, esses louvores que ele sempre tem nos lábios, para dedicarem ao Deus Todo-Poderoso, que o resgatou, é o louvor que todo crente, todo adorador, precisa ter também nos lábios e no coração. Estava, durante os cânticos aqui, lembrando de algumas experiências agradáveis, das muitas que nós tivemos, inclusive aquelas de não sabermos quem de nós dois iria pregar no próximo compromisso. Sou eu? Na época eu ainda o chamava de você, porque ele não havia sido ordenado. No dia que ele foi ordenado, o você deu lugar ao Senhor. Ele não gostou muito, mas é assim que nós fazemos. Mesmo que as crianças tenham passado pelos nossos braços, quando elas são ordenadas ao ministério, para mim não são mais você, agora é o Senhor. Eu lembro que ele não gostou muito da mudança. Jovem, cheio de energia, vendo uma pessoa mais velha do que ele chamá-lo de Senhor. Mas foi uma forma respeitosa de passar a tratá-lo pela posição que Deus o colocou. E além de ter nos lábios os altos louvores de Deus, o texto diz que na sua mão precisa estar a espada de 2 gumes. Estranha-me que em alguns lugares, durante os períodos de louvor, há uma euforia tremenda. Depois do período de louvor, em alguns lugares, quando alguém diz assim, agora nós vamos chamar o irmão fulano, ou a irmã fulana, ou o pastor fulano, ou o seminarista, para nos falar aquilo que Deus colocou em seu coração. Aí há uma movimentação e aquela euforia parece que dá lugar à melancolia, ou a uma depressão, e há pessoas que se retiram. Mas a palavra diz, não só para os pastores, mas para nós, o texto fala aos santos do Senhor, que nós precisamos ter nos lábios os altos louvores de Deus e ter nas nossas mãos e no coração a espada penetrante de 2 gumes, que é a palavra de Deus. E lá em Efésios 6,17, a palavra diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos louvar, vamos adorar, mas vamos deixar que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida sejam direcionados pela palavra. Pela palavra. E Deus, meu amigo, irmão, pastor, Deus deu ao irmão esse grande privilégio de ter uma voz potente, afinada, para a glória dele, e de ter nas mãos e no coração a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Que privilégio!
Há momentos em que eu gostaria de participar do louvor com esse vozeirão que Deus lhe deu. Mas eu me alegro em saber que Deus deu a alguns, embora não tenha dado a mim, mas me alegro em saber que Deus deu a alguns. E o irmão é um desses, a quem Deus uma voz para cantar, uma voz firme, afinada, e também uma voz firme para pregar a sua palavra. E até hoje me recordo da avidez, da voracidade com que o irmão devorava a palavra lá no primeiro amor, que creio não deixou de ser primeiro porque dura até hoje. A voracidade, o desejo de aprender, de ler, de ouvir. Uma pessoa humilde ia pregar e ele estava lá atento, observando, já estudante no seminário, mas sempre interessado em aprender, em ouvir, em confrontar comportamentos, em analisar situações, sempre à luz da palavra. A palavra de Deus é uma ferramenta inseparável e insubstituível na vida de um pastor, na vida de uma igreja. E é ela que direciona todos os aspectos, todas as facetas do ministério pastoral e do ministério de toda a igreja aqui na terra. É um grande privilégio ter esse louvor nos lábios e a espada de 2 gumes nas mãos e no coração. Mas isso tem uma implicação maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Porque a mesma palavra que testemunha que Deus vai honrar aqueles que o buscam é a palavra que vai julgar aqueles que o rejeitam e que são rebeldes. Não importa se do mundo ou da membresia das igrejas. E eu sei que há momentos em que há momentos que são duros na vida de um pastor, porque a mesma palavra que lembra que Deus tem recompensas para os que obedecem, para os que o buscam e obedecem. E Ele tem um juízo reservado para aqueles que rejeitam essa mesma palavra que Ele colocou nas mãos do seu servo. Pela palavra serão honrados os que buscam ao Senhor, e pela palavra serão castigados os que rejeitam a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não importa se do mundo ou do rol de membro das igrejas, porque há rebeldes lá fora e há rebeldes dentro também. Jesus pastoreou uma igreja que tinha 12, um deles era Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. E é muito séria a posição de um obreiro, de um ministro da palavra, porque ele sabe que a mesma palavra que vai honrar alguns é a palavra que vai julgar a outros. Os homens individualmente, em grupo, dentro ou fora da igreja, eles podem pensar o que quiserem, podem falar o que quiserem, podem defender suas bandeiras, defender suas ideologias, suas posições sobre isso ou aquilo, mas a verdade que vai julgar o mundo e que vai avaliar a minha vida cristã e a sua é a de Deus. Os grupos estão aí, os indivíduos estão aí, expressando suas opiniões, defendendo suas ideias, levantando suas bandeiras, cada uma mais estranha do que a outra. Mas a verdade que vai julgar o mundo é essa que Deus colocou nas mãos dos seus profetas. E lá no Salmo 96, versículo 13, Salmo 96, versículo 13. O Salmo vai se desenvolvendo, se desenrolando, e neste versículo, que é a sequência do outro, que diz que o Senhor vem e a terra
deve se alegrar diante do Senhor, porque Ele vem. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Em outras versões, o texto diz que Deus vai julgar a terra, vai julgar o mundo de acordo com a sua verdade. É esta verdade que Deus o incumbiu de pregar. Não é fácil, porque ela é uma espada de dois gumes. Ela alegra o coração do homem, alegra os nossos corações quando nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Mas ela nos entristece e nos enche de temor quando ela toca naqueles pontos que nós precisamos corrigir e estamos adiando, como muitas vezes o mundano faz. Meu pai ouviu o Evangelho durante 32 anos. Nunca atrapalhou a família de seguir a Cristo, mas depois de 3 décadas que ele resolveu abrir seu coração para a palavra de Deus. E quem prega, seja pastor ou não, e todo crente é, por natureza, um pregador da palavra, mesmo que não seja eloquente como alguns, mas todo crente tem o compromisso diante de Deus de proclamar ao mundo o seu louvor e a sua palavra. Entre outras coisas, a palavra é maravilhosa porque faz alguns pregadores esquecerem até da água. A água é necessária, mas ela acaba se tornando segundo plano, porque quando nós mergulhamos na palavra, não dá vontade de colocar o nariz fora d'água novamente. A vontade é de ir cada vez mais mergulhando profundamente. E caminhando para a última parte da nossa reflexão, nós vamos ler o texto que está em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, de 1 a 12. Nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa reflexão. Colossenses, capítulo 1, de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Obrigado.
Nesta terceira e última parte da nossa reflexão, nós queremos falar do testemunho da graça de Deus no ministério do pastor junto à Igreja de Cristo. Alguns chamam esta ligação entre igreja, pastor e Deus, ou entre Deus, igreja e pastor, de convivência. Outros dizem que é uma química, e os mais apaixonados pela biologia às vezes dizem que é uma simbiose. E a verdade é que a ligação do pastor com Deus e com a igreja é um grande mistério. E só quem vive essa realidade por dentro, não na superfície, sabe como isto é complexo no dia a dia. No dia a dia. Um pastor amigo nosso, numa manhã em que ele aconselhou casais, deu atenção a uma família enlutada, depois de ficar no aconselhamento até quase 2 da tarde, sem almoçar, o sepultamento era às 14h30 e ele ia pregar no culto fúnebre. Ele, depois daquela manhã terrível, tratando de casal em crise e confortando familiares de falecido, enlutado, pessoas enlutadas, ele foi ao sepultamento, fez a cerimônia fúnebre e deu aquela atenção necessária naquele momento, e lá pelas 15h30 ele chegou à sua casa, sentou na varanda, e a esposa disse: amor, você quer almoçar agora? Ele disse: minha linda, aguarde um pouquinho, porque desde 8 da manhã eu estou na luta, e agora eu cheguei aqui, a varanda está tão gostosa, com esse vento tão fresco, eu vou ficar aqui mais um pouco, e daqui a pouco eu entro para almoçar. E chegou um vizinho dele, e o viu sentado naquela varanda, naquela cadeira, com aquele vento fresco soprando naquela colina, e não teve cuidado com o tom de voz e falou o seguinte: aquele ali é o pastor fulano de tal, pastor de igreja grande, olha que vidão que ele leva. Ele teve uma manhã terrível, eram 15h30 e não havia almoçado ainda, e entristecido junto aos familiares de um falecido que estavam chorando, inconsoláveis pela perda de uma pessoa tão querida. E aquele vizinho não sabia do que ele havia passado até aquela hora, só com um cafezinho da manhã, e disse: está vendo aquele? Pastor fulano de tal, pastor de igreja grande, olha que vidão. A ligação entre Deus, a igreja e o pastor é uma ligação que é um grande mistério. Alguns conseguem se aproximar do que isso significa na prática. Quem vive mais na periferia, na superficialidade da vida das igrejas, não consegue perceber muito bem isso. E nós precisamos orar diariamente, mas orar mesmo, pelos nossos pastores, porque a missão que Deus lhes deu é espinhosa, ainda que seja gloriosa, mas é espinhosa. E nós precisamos diariamente orar por eles e ajudá-los em tudo que pudermos. Nós não vamos falar do contexto da igreja de Colosso e vamos encerrar citando algumas coisas que estão presentes na oração de Paulo, no final do texto, nos versículos de 9 a 12. O apóstolo, na sua oração pelos Colossenses, nos versos 9 a 12, ele cita algumas coisas de uma profundidade espiritual tremenda, muito séria. E eu vou citar, e os irmãos podem conferir no texto, que nada que eu vou citar aqui está fora do texto. E nós não vamos nos deter em cada parte,
porque cada um desses itens citados aqui já é suficiente para uma série de mensagens. Então, nós não vamos comentá-los todos. Perdão, não vamos comentar nenhum deles, vamos apenas citar. E a igreja nos acompanhe, por favor. Transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Uma das nossas maiores dificuldades é perceber o que Deus quer para as nossas vidas. E na oração do pastor Paulo pela igreja em Colossos, ele na sua oração, ele dizia que pedia sempre a Deus o seguinte: que eles transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Assina embaixo, pastor. Assina embaixo. Viver em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Esse meu olhar para ele é para não fazer a mesma pergunta 6, 7, 8 vezes. Frutificar em toda boa obra. Crescer no pleno conhecimento de Deus. Ser fortalecidos em todo poder, ou serem fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória. Viver em toda perseverança e longanimidade. Dar graças a Deus que os fez idôneos à parte que lhes cabe da herança dos santos na luz. Eu creio que todo pastor sonha com uma igreja que produza todos esses frutos e que viva tudo isso. E é um grande desafio para nós, porque cada uma dessas coisas que o apóstolo Paulo cita, do versículo 9 ao 12 de Colossenses 1, cada uma dessas coisas, ela nos transporta para uma realidade espiritual maravilhosa e séria ao mesmo tempo. E na oração de Paulo, ele pediu todas essas coisas maravilhosas ao Senhor, para que os crentes de Colossos pudessem viver e produzir tudo isto na sua vida como igreja, como servos de Deus e como amados do pastor Paulo, ainda que ele não os tivesse visto. Ainda que ele não estivesse visto. Mas é um grande mistério o amor de Deus. É um grande mistério. E é um privilégio nós podermos hoje louvar ao Senhor pelo privilégio de termos sido alcançados pela sua graça e por podermos hoje estar comemorando aqui 1 ano de abençoado ministério do pastor Leonardo Peixoto Legentil, nosso pastor, irmão e amigo. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastor Leonardo, e agradecemos, acima de tudo, pelo Deus que pensou o irmão numa geração de maricaenses, que alguns já partiram porque erraram o caminho e se destruíram. Mas alguns poucos, como o irmão, não foram rebeldes ao chamado de Deus. E isso resultou em vida e vida abundante. E eu particularmente agradeço a Deus e agradeço à igreja a oportunidade de glorificar o nome do Senhor nosso Deus, por tudo que Ele tem feito na vida do meu irmão, pastor e amigo Leonardo Peixoto Legentil, pedindo que Ele continue a abençoá-lo no seu ministério à frente desta amada igreja. Deus abençoe os irmãos e que a cada dia a graça
e o poder do nosso Deus se façam mais e mais abundantes na vida do seu pastor e na vida desta igreja. Amém.